dar seguimento ao estudo dessa epístola. Nós estamos já nos encaminhando para o final da epístola. Estamos no capítulo 5, depois do capítulo 6, nós concluímos esta epístola, né? Quero ler com os irmãos Efésios capítulo 5. E eu quero ler então a partir do versículo 7 em diante. Tá bom? Diz assim: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E por esta causa não vos torneis insensatos, mas, ou melhor, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que maravilha, né? Quero começar aqui refletindo com os irmãos, quando a partir do versículo 7 o apóstolo Paulo, ele começa com essa conclusão dizendo: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, né? Os irmãos têm percebido que desde o capítulo 4, o apóstolo Paulo ele está fazendo sempre uma comparação entre dois modos de andar. O modo de andar dos incrédulos, dos gentios, o modo de andar daqueles que são filhos das trevas, que não tocaram na verdade, que não compreenderam a verdade, que não têm ainda o discernimento do que é a essência maior do homem, a sua íntima essência, a sua quinta essência, e por isso vivem na vaidade dos seus pensamentos, vivem por si e para si, e também em seguida comparando como é o andar, portanto, daqueles que alcançaram, né, foram alcançados e responderam e corresponderam positivamente ao chamamento, à palavra da verdade. Nesse atual momento, é importante nós lembrarmos que até então o apóstolo Paulo está apresentando as características do modo de andar daqueles que constituem o corpo de Cristo. Então é sempre bom resgatar a ideia de que o corpo de Cristo aqui em Efésios, como também em 1 Coríntios e em qualquer outro lugar do Novo Testamento, é uma metáfora que o apóstolo Paulo usa, e muito apropriada, né? Não somente para falar acerca da obra, porque o corpo de Cristo tem um aspecto no sentido de que aqueles que foram chamados, aqueles que foram eleitos, aqueles que foram predestinados, aqueles que receberam o evangelho pregado pelos apóstolos, a pregação apostólica, eles se tornam corpo de Cristo no sentido de se unirem a Cristo em relação aos dons e funções. Então, tem esse aspecto, o corpo de Cristo tem esse aspecto, sobretudo de falar da questão dos dons espirituais, no sentido de que cada um de nós, como que um membro de um corpo, somos capacitados e habilitados pelo Espírito de Deus, que é como se fosse a vida desse corpo, para então nos levar a realizar a obra de Deus, nos levar à realização e ao cumprimento da obra de Deus, como que nós sendo uma extensão de Cristo. Porque é isso que o corpo significa em relação à cabeça, né? Quando você olha para um homem, no sentido metafórico, você imagine um cabeça, um corpo,
E o corpo, portanto, existe a serviço daquela mente, né, daquela consciência, daquele cérebro, daquele ser, daquela pessoa. Então, tem esse aspecto da função. Mas, sobretudo, quando o apóstolo Paulo fala do corpo, ele dá ênfase à questão da unidade. Ou seja, não há corpo de Cristo sem unidade. Isso é muito importante que seja repetido quantas vezes forem necessárias, para que nós entendamos que a unidade é o alvo do nosso chamamento. Ou seja, quando se alcança a unidade, isso implica que tal pessoa, ela foi resgatada do pecado. O pecado enquanto a disposição e a condição de uma consciência que se alienou de Deus, que se separou de Deus e, consequentemente, do todo, e procura viver para si mesma, por si mesma, com vistas aos seus próprios desejos, como quem vive pelo conhecimento do bem e do mal, como quem estabelece o conhecimento do bem e do mal, como se fosse o tudo, e, portanto, se sente agora tal pessoa independente, não se sente dependente, nem se sente parte do todo. Então, a figura do corpo fala, então, de unidade, e a unidade fala de plena redenção. E, portanto, quando nós compreendemos essas coisas e correspondemos, isso é o resultado de quê? De uma iluminação profunda na mente, na consciência e no coração da pessoa. A ideia aqui de luz é a ideia de compreensão e não de mero entendimento. Digamos que o homem que participa e vive pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tenha entendimento das coisas. Ou seja, ele tem uma certa percepção do bem e do mal. Mas quando é dito que então o homem compreende, compreensão implica que tem uma ciência conjunta com o outro. Ou seja, o verdadeiro conhecimento é aquele conhecimento que ele dialoga com o todo. É as partes que dialogam com o todo. Não há conhecimento de uma parte separada do todo. Por isso que quando nós atendemos ao Evangelho, recebemos essa compreensão, então nós estamos sob a influência da luz. Por isso que Paulo vai nos chamar de filhos da luz. Porém, é importante sempre frisar que não é filho da luz aquele que é um crente, no sentido de evangélico, no sentido histórico e tradicional da coisa. Hoje em dia, todo crente ele simplesmente diz, não, nós somos os filhos da luz. E quem não é crente é filho de quê? Filho das trevas. Não é? Agora imagine só, se isso fosse verdade, se todos os crentes denominacionais fossem filhos da luz, o mundo estaria um tanto diferente, vocês não acham? Um tanto mais iluminado, um tanto mais claro. Mas, pelo contrário, nós vemos que, a despeito de haver um número crescente de religiosos com o estigma, ou que seja, com a chancela de crente, de evangélico, a realidade não corresponde a esse título. Não é? É aquilo que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, salvo engano, quando ele diz que os últimos dias seriam dias terríveis, né? Aí ele começa a elencar como que os homens seriam nesses últimos dias. Ele vai colocando uma série de características negativas do velho homem, né, das trevas. Ele vai elencando, e salvo engano, no versículo 5 do capítulo 3 de 2 Timóteo, ele diz assim, tendo aparência de piedade, negando, entretanto, o poder. Tendo aparência de piedade, negando, entretanto, a eficácia dessa suposta piedade. O que significa? Que aqueles a quem Paulo se refere naquele capítulo, se não diz respeito aos crentes de uma maneira geral, pelo menos os inclui, dizendo que os homens seriam maus, seriam perversos, invejosos, facciosos, né? Amantes de si mesmos, e aí ele diz em seguida, tendo aparência de piedade, negando, entretanto, o poder. Ou seja, o que é ter aparência de piedade? Senão, aqui tem apenas um estereótipo, algo externo, não é? No sentido de que se estabeleceu que ser um piedoso é ter qual ou tais características externas, mas que na hora que é preciso demonstrar o poder de uma vida piedosa,
para se livrar do pecado, se livrar do mal, esses que têm a presença de piedade, eles negam, entretanto, o poder. Falta-lhes, entretanto, esse poder de uma vida indissolúvel, o poder da vida interior, para vencer o mal, vencer o problema das trevas, do engano, dentro do coração do homem. O que significa isso ser uma contradição, né? Ou seja, apenas parece. Então, os filhos da luz são aqueles que foram iluminados no seu mais profundo ser. E aqui nós tocamos num ponto muito evidente e nos chama a uma reflexão profunda, porque assim, quando nós falamos sobre filhos da luz, falamos sobre a verdade, falamos sobre a vontade de Deus, sobre santificação, já existe um conceito que está estabelecido. E esse conceito, porque é um conceito errado, porque é um conceito equivocado, leva as pessoas a uma falsa compreensão de si mesma. Ou seja, as pessoas se consideram, de uma maneira, filhos da luz, por quê? Ora, simples, porque eles não tomam cerveja. Pelo menos na maioria deles, porque eu já tenho um grupo hoje crescente que já compreendeu que isso é uma tremenda bobagem, né? Mas ainda é prevalecente a ideia. Alguém fala, pastor, mas então pode beber cerveja? Pode beber o que você quiser beber, desde que você faça tudo como um filho da luz. Tudo aquilo que tira da sua consciência a clareza, a luz meridiana da verdade, que te impede de estar em pleno dia, seja onde quer que você esteja, é pecado, é treva. Então, Deus não trabalha com essas categorias, espaço, temporal, histórica, questões de práticas, de costumes. Essas coisas são dos homens. Deus trabalha com a categoria eterna dentro do coração do homem. Ou seja, o filho da luz é aquele em cuja consciência a luz da verdade está resplandecendo, ele está em pleno dia. E a despeito de qualquer questão passageira, cultural, imediata, esse é alguém que anda segundo uma revelação interior daquilo que Deus é, daquilo que é a vontade de Deus. Por isso que quando Paulo elenca que as características negativas do pecado, da carne, das trevas, vocês não vão encontrar nenhum elemento que você possa proceder com uma mera aparência. Não é? Por exemplo, o problema do pecado é uma força interior na consciência que obriga o indivíduo a fazer, inclusive, aquilo que ele não deseja. Quando nós lemos Romanos capítulo 7, Paulo fala que quando o homem tenta cumprir a lei de Deus, que é santa, justa e boa, logo ele encontra dentro de si uma outra lei que guerreia contra a lei do seu entendimento e o faz escravo, né, do pecado e da morte. Então, aquilo que nós precisamos vencer é algo sempre interior, é algo do coração. E o quão difícil é para nós, mesmo sabendo dessa verdade, vivermos por essa verdade plenamente. Nós ainda procuramos imagens, nós ainda procuramos estereótipos, nós ainda julgamos pela aparência, nós ainda estamos muito presos à aparência, de modo que qualquer coisa que fuja de um padrão humano, humanamente estabelecido, nós olhamos com uma certa suspeita, com uma certa desconfiança. Ainda mais nós aqui no Brasil, que temos uma cultura mista, né? Então, se você vir porventura alguém cujas vestes fogem de um padrão tradicional, normal, né? Se for uma veste de uma outra cultura, logo você já olha assim meio suspeito. Já observaram isso? Não é? Se houver uma mulher passando com uma burca, cobrindo todo o rosto, mostrando só os olhos, a gente olha com uma certa estranheza cultural, e isso acaba também nos fazendo olhar com uma certa estranheza religiosa. De religião é essa pessoa? Qual é a seita? De qual é o terreiro? De onde é que essa pessoa vem? Para onde ela vai? A gente não gosta muito de se aproximar. Isso é um preconceito religioso, étnico, muito profundo dentro de nós. Então, quando Paulo ele fala das obras das trevas, ele trabalha com as categorias das coisas que estão dentro do coração humano. Jesus foi muito enfático ao falar sobre isso. E quando se fala do fruto ou dos frutos de uma vida interior saudável,
quando fala dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito, ou dos frutos da luz, como é dito aqui, também fala de coisas que você não pode conquistar com o seu mero esforço natural. Ou seja, é muito fácil você usar máscara ou deixar de usá-la. É muito fácil você usar usar gravata ou deixar de usar. É muito fácil você adotar um padrão exterior de comportamento. Mas não é fácil, não é simples. Você simplesmente agora se tornar uma pessoa bondosa, compassiva, longânima. Isso só se adquire com a iluminação interior. Então, é muito simples. Tudo passa pelo nosso entendimento. Então, todo o seu esforço, eu quero ser melhor. Todo cristão, ele quer ser melhor, obviamente. Mas já observou que toda tentativa que você fez para ser melhor acabou em frustração? Porque você tenta ser melhor, mas logo você até esquece qual é o aspecto que você precisa ser melhor. Às vezes você nem sabe qual é o aspecto. E você então, até que fica ali se esforçando para fazer de um certo modo, e logo você se depara com a frustração. Fala, não é por aí. Não consigo. Aí vivemos, às vezes, um ciclo vicioso de tentar, né, e de se frustrar. Tentar e se frustrar, continuamente. E isso não vai mudar. Esse quadro não vai mudar, enquanto nós não nos despojarmos completamente de toda e qualquer ideia religiosa sobre Deus. A religião é que constrói esses parâmetros. Isso é muito forte, nós ficamos na tentativa de realizar as coisas para Deus conforme a religião diz que devemos nós realizar. É nós querendo fazer aquilo que nós não somos. A ênfase da religião, do cristianismo sobretudo, está no fazer. A ênfase do evangelho é o ser. Por isso que a experiência cristã, ela começa com um processo interior de mudanças, é uma metanoia, é um arrependimento, enquanto uma mudança na forma de pensar, de perceber. E então essa transformação, ela vai acontecendo na mente, na consciência, no coração, o que a Escritura vai chamar de novo nascimento. E quando se é outra pessoa interiormente, e isso é fruto da luz, a luz é que nos ilumina, nada muda em nós essencialmente. Entendam isso definitivamente. Nada muda em nós essencialmente. Essencialmente, todos nós somos bons, porque o sopro divino que nos gerou é bom em natureza. Em natureza, nós somos fruto da obra de Deus. Nada que Deus fez é mal, nada que Deus fez é pecaminoso, nada que Deus fez é perverso. A perversidade, o mal, o pecado são trevas, é uma condição de uma mente que não tem clareza, que anda totalmente ignorante, alheia, separada da luz. Então, quando essa luz opera em nós, ela vai produzindo metanoia, que é o arrependimento, mudança de pensamento. Ela vai produzindo em nós um novo coração, uma nova mente, um novo ser, é uma nova percepção das coisas e, consequentemente, um novo se pôr no mundo, um novo agir. É o que Paulo fala, que nós devemos atentar ao modo como nós andamos. E, portanto, quando essa luz, ela alcança o nosso ser e nos ilumina, de fato e de verdade, de modo que você pode agora perceber quem é Deus, quem você é, o que é a criação, o que é o outro, então você agora é um filho da luz. Você é um filho da luz. É aquele que está sendo governado pela luz, está sendo guiado pela luz. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando chega aqui no capítulo 5, no versículo 8, ele diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E aí veja a relação que ele coloca entre aquilo que Deus realiza em nós e o modo como nós agora nos apropriamos dessa obra divina e instrumentalizamos no nosso viver. Ele diz: outrora erais trevas. Outrora era uma condição que nós tínhamos, mas agora nós somos luz no Senhor. O Evangelho nos faz luz. Aí ele diz: andai como filhos da luz. Ou seja, se você foi iluminado,
Então a consequência natural é o andar, é o se pôr no mundo. E aí ele diz então no versículo 9: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Como é maravilhosa a mensagem do Evangelho, porque ela nos depara com coisas que são essenciais. Quais são os frutos da luz? Ele vai dizer, ora, é bondade. Ou seja, a bondade é um fruto, é um resultado. A bondade ela é gerada como um fruto da luz, o que significa que toda forma de maldade são obras das trevas. São feitos que os homens praticam em razão de ele não enxergar, de ele não perceber. Basta olhar para o filho pródigo. A história, né? Quando diz lá, na metade da parábola, caindo em si. Esse cair em si implica duas coisas. Implica o momento anterior e um momento, a partir de então, um momento posterior. Qual é o momento anterior? Se é dito caindo em si, implica que ele não estava em si mesmo. Ele estava fora de si. Ele não estava dentro de si. Ou seja, como é que ele julgava o mundo? A partir do exterior. Então ele via o mundo, ele via e se encantou com aquilo. Ele não olhou para dentro de si. Ele não se conhecia a si mesmo. Ele não conhecia a si mesmo enquanto filho do Pai Celestial, que tem a natureza do Pai Celestial. Então, todo o procedimento do filho pródigo, até então, que nós às vezes ficamos tão assim horrorizados, né? Puxa, como pode isso? Como pode o filho proceder deste modo? Ora, tudo isso era em razão das trevas do seu entendimento. Então, quando a pessoa está em treva, não há do que se espantar. A obra natural das trevas sempre será a mesma. Aí quando diz caindo em si, implica um novo momento. Ele se voltou para dentro de si. Ele entrou para dentro de si. E agora ele se vê, se enxerga, ele se entende. E logo agora, quando ele se volta para dentro de si, a primeira coisa que vem à sua mente, ao seu coração, é o pai. Ele diz, puxa vida, na casa do meu pai. Então essa conexão daquilo que Deus é, que o pai é, daquilo que nós somos, porque é uma relação de paternidade e filiação, essa compreensão vem pela luz. E aí quando a luz chega e brilha e resplandece, o que ocorre? Ele agora passa a proceder. Então o andar do filho, nesse retorno, não é algo compulsório. Não é algo compulsório. Os crentes, eles andam como que numa obrigação, por muito medo. Se tem alguém que tem medo do diabo e medo do inferno, é crente. E aí fica fácil de você manipular, né? Basta você usar todas as ferramentas de ameaça. Basta você ameaçar o indivíduo, aí logo ele será uma presa muito fácil de manipulação. E de modo que os crentes, nesse sentido, uma vez sendo conduzidos pelo medo, eles nunca poderão fazer o bem no sentido orgânico da coisa, tá? Não é qualquer tipo de bem, porque o homem em si mesmo ele pode fazer um certo bem, mas esse bem que o homem faz, esse pseudo-bem, que não é o bem, não é proveniente do bem, que é o Cristo de Deus, que é o próprio Deus, que é a divindade, esse bem é sempre um bem que ele realiza em troca de alguma coisa. Então não pode ser um bem em si mesmo. Porque se ele faz para ser salvo, se ele faz para voltar bem na próxima encarnação, se ele faz para não ir por purgatório, se ele fala para não ter seus bens tomados pelo diabo, pelo gafanhoto, se ele faz para, ele está dentro de um jogo, ele vive um jogo. Por isso a frustração do crente. Ele vive um jogo. Agora, quando a luz resplandece, agora ele vive uma vida de obediência voluntária, porque é impossível você não responder quando você enxerga, quando você vê claramente. Não é sem razão que no capítulo 1 de Efésios, Paulo insiste em dizer que ele orava para que o Deus, o Pai da glória, né,
pudesse conceder à igreja o quê? Espírito de revelação, de sabedoria, de discernimento, abrir os olhos do coração. Esse é o nosso grande desafio. Você só conseguirá caminhar como um verdadeiro cristão de modo natural, não de modo sobrenatural, de modo natural, quando os olhos do coração forem abertos. Quando eu falo de modo natural, entenda, é porque os crentes estão sempre em busca de uma coisa sobrenatural, uma coisa que não seja ele, que não está aqui, uma coisa que venha e se apodere dele e faça ele... Lembra da história do paralítico no tanque de Betesda? Ele sempre esperava que ocorresse um fenômeno sobrenatural. Capítulo 5 de João. Um anjo que descesse, e agitasse aquelas águas e houvesse ali uma ação do sobrenatural para que ele então, uma vez jogado nas águas, pudesse ter uma reação que não dependesse dele, que não partisse dele, que não passasse por ele, mas que agisse nele sem a participação dele. Aí quando Jesus pergunta, queres ser curado? Queres ser curado? E aí é onde muitos cristãos hoje em dia tropeçam, né? Porque eles esperam essa ação sobrenatural, e ela não vem. E aí eles tentam manipular essa ação sobrenatural, gritando, berrando, cuspindo, o povo caindo no chão, jogando o paletó, fazendo algum movimento que pareça que alguma coisa está acontecendo. O problema é que a pessoa, ao sair desse pseudo-reavivamento, ele continua o mesmo. E não tomem essas críticas como pesadas, não, porque eu falo do que eu vivi a minha vida inteira. E vocês também. Vocês sabem que só se muda comportamentos externos, e quando não tem ninguém olhando. Ou melhor, e quando tem alguém olhando. Porque quando não tem ninguém olhando, nós damos as nossas desviadas. Quando está somente nós, na nossa casa, no nosso quarto, nós damos as nossas escorregadas do padrão estabelecido pela religião. Então, o fato é que somente quando essa luz, portanto, ilumina, de fato, é que agora você poderá agir naturalmente. Ou seja, você vai agir pela força da própria natureza divina que habita em você, que está em você. Basta você ser exatamente aquilo que Deus te fez ser. Não é? Alguém fala, pastor, eu não posso concordar. Para mim, tem que acontecer alguma coisa sobrenatural. Jesus fala, queres ser curado? Então, tudo parte e nasce de uma decisão. Decisão. Eu quero, eu preciso. Vamos verificar esse princípio aqui no capítulo 5 de Efésios. Paulo vai nos dar uma ordem acerca do problema dos pecados, acerca dos frutos da luz, e o que fazer para que essa luz te governe. Talvez você fale assim, poxa, eu quero essa luz, eu quero que ela resplandeça. Quem não quer? Eu quero que ela brilhe, que ela me dê clareza, clarividência, para que eu caminhe. Então, voltando aqui para o exemplo que nós estamos dando lá do paralítico do tanque de Betesda, queres ser curado? Então, no primeiro momento, aquele paralítico, ele hesitou, no sentido assim, como assim quer ser curado? Aí ele vai agora, geralmente, isso faz parte de uma boa retórica, ou melhor, o exemplo que eu vou dar agora faz parte de uma péssima retórica, e todos nós somos contagiados com essa péssima retórica, esse péssimo discurso, é que nós geralmente somos indagados a respeito de uma coisa e respondemos outra que não tem nada a ver. Queres ser curado? O que ele tinha que responder? Quero. Ou então, não quero. É tão simples, a resposta é simples. Mas queres ser curado? Não, é porque quando a água é agitada, não tem ninguém. Eu não estou perguntando se tem alguém para te jogar no tanque. A pergunta não é quando a água é agitada, você tem alguém que te ajude? Não, a pergunta é, você deseja, você no seu coração tem o desejo, a vontade de querer ser curado? Aí Jesus dará ordem, levanta-te, toma o teu leito
A cura se dará e a luz vai brilhar, te deixando totalmente claro acerca da bondade, da justiça e da verdade, quando você se dispor a essa luz. Jesus pergunta: queres ser curado? Então, se você quer, você precisa o quê? Agir ou reagir. Reagir à palavra. Toma o teu leito. Agora você imagina um paralítico aqui, totalmente impossibilitado de caminhar. E o contexto de Efésios é que nós devemos atentar ao modo como nós andamos. A ordem é: você deve agora caminhar, toma o seu leito e anda. Você fala: mas como pode ser isso? É a pergunta mais óbvia. Será que o Senhor não atentou ainda que eu sou um paralítico? Não é assim que se fala? Jesus tem problema. Como é que ele manda um paralítico levantar e andar? Jesus cura o paralítico, e então, uma vez curado, ele vai o quê? Andar. Mas Jesus não cura no sentido de como se espera que aconteça a cura. A cura é de Cristo. A cura se opera por Cristo, mas se opera dentro do homem. Toma o teu leito e anda. Então agora imagina um paralítico, vendo-se paralítico, quando você olha para você, você fala assim: poxa, eu sou a tua. Tem muita coisa que Paulo diz aqui que eu sou. Quer ver uma coisa? Ó, versículo 25, mentira. Versículo 26, a ira. Vem qual que você é pego aí. 27, dar lugar ao diabo. 28, o furto. 29, palavra torpe, né? Versículo 31, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia, não é? Olha o tanto de coisa. Versículo 3 do capítulo 5, impudicícia e toda sorte de impureza, cobiça, não é? Versículo 4 do capítulo 5, conversação torpe, palavras vãs ou chocarrices, não é? Versículo 5, incontinente, impuro, avaro. Olha o tanto de coisas que nós temos aqui, não é? Aí você fala assim: puxa, é como se a palavra de Deus dissesse assim: olha, levante, tome o seu leito e agora saia praticando toda sorte de bondade, de justiça e de verdade. O que nós falamos geralmente? Ah, Senhor, mas não tem alguém que me leve ao tanque, que me jogue na água. O anjo não agitou a água ainda. Nós estamos sempre postergando, não é? Porque nós estamos em busca de quê? De uma ação sobrenatural. E enquanto isso, o tempo está passando, o que está acontecendo? Nada. Nada. Muita coisa na sua vida mudou, mas eu pergunto, interiormente, quanta mudança real aconteceu? Aí quando aquele homem, então, lá do tanque de Betesda, ele resolve ouvir a palavra, dar ouvido à palavra e obedecer à palavra, o que ele faz? Embora vendo-se paralítico, ele age como não paralítico. Levantar-se de onde estava e caminhar. Isso é possível para quem entende que não é paralítico. Afinal, ele era paralítico ou não era paralítico? A sua paralisia era fruto de uma profunda ilusão, de profundas trevas. E falam para nós com uma voz da serpente que você não pode, que você não consegue, que você é mau, que você é perverso. E você então você dá crédito a essa voz interior. E você passa agora a corresponder. É um indivíduo que está andando na rua, aparece uma cigana, e a cigana fala: olha, hoje o céu vai desabar sobre a sua cabeça. E aí ele sai dali agora preocupado. Cai uma manga, ele: opa, o mundo vai começar a cair agora. Então agora ele começa a procurar qualquer coisa que justifique as palavras da cigana. Ele está disposto. É o indivíduo que está todo endividado, está com problema familiar, a mulher foi embora de casa, o filho foi para a droga, fruto de uma série de problemas na sua vida. Ele vai a uma igreja, o pastor fala:
estou vendo que tem uma obra de macumbaria na sua vida. Aí o que ele vai fazer? A partir de agora? Ele vai começar a falar, então, tal dia eu me recordo que uma pessoa me deu um chocolate. Então a macumba veio naquele chocolate que eu comi. Tem pastores, e eu já vi muito isso, que falam assim, olha, se você tem um disco na sua casa, de vinil que seja, dos Beatles, do Roberto Carlos, sei lá de quem mais, você tem que quebrar, porque esse disco é o que está dando autoridade a Satanás na sua vida. Aí o indivíduo vai lá, quebra os discos tudo, e a vida dele não muda. Já queimou roupa? Quadro, não é? E ainda fica sem ouvir música. Agora a vida dele piorou um pouquinho mais, né? Piorou um pouquinho mais, mas agora não pode nem dar uma relaxada ouvindo uma musiquinha boa, né? Que coisa. De todo modo, agora o homem ele vai olhar para dentro de si e ele vai atender essa voz interior. Quando o homem lá de Betesda, ele simplesmente atende a voz, ele percebe que ele anda normalmente. O milagre acontece antes de acontecer nas pernas, acontece no entendimento. É o milagre agora de uma mente outrora cega, que não podia perceber. O paralítico era cego. Quando a cegueira se dissipou, ele agora se pôs a caminhar. Porque assim Deus o fez, assim Deus o criou. Agora veja que essas palavras que eu estou aqui dizendo, elas não estão descontextualizadas, pelo contrário, elas estão aqui, capítulo 5 de Efésios, versículo 7 ao versículo 8, diz, andai como filhos da luz. Ou seja, aqui nós temos o que? Uma ordem. Ou que tenhamos aqui nós o que? Um apelo. Nós temos um rogo, mas no imperativo, faça isso. Como que dissesse, olha pessoal, diante dessa verdade, agora vocês, enquanto filhos da luz, andem como filhos da luz. Olha a decisão. Agora, olha o que ele vai argumentar, dizendo aqui, andai como filhos da luz, né? Versículo 9. O versículo 8, né? Versículo 9 diz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando. Então ele diz, andai como filhos da luz, de que maneira? Provando, é o modo. Andai como filho da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas. Ou seja, você toma um procedimento, uma decisão de um andar segundo a luz, e você então também tem uma decisão interior de rejeitar todas as obras infrutuosas das trevas, reprovando-as, né? Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Então, o modo de andarmos como filhos da luz é nos aproximando da luz. Olha que coisa interessante. Aqui há um modus operandi da cura. Nós estamos relacionando isso com o paralítico de Betesda, né? O tanque de Betesda. Então, Paulo vai dando aqui os seus comandos. O Evangelho tem comandos. O que fazer? Como andai como filhos da luz. Não andai de acordo com as obras infrutuosas das trevas. Reprove tudo aquilo que é das trevas. Ou seja, em todo o ambiente no qual você estiver, surgiu uma obra das trevas, você sabe identificar, ela tem nome, estão aqui, você deve reprovar. Não se tornar cúmplice, não se tornar participante. Ainda que você não proceda, você deve reprovar. Não é o seu ambiente. Esses amigos que com você aqui procedem desse modo e querem que você também proceda, não é luz. Eu sou filho da luz. Isso é treva. Nós vamos caminhar como filhos da luz. De que maneira? Provando tudo aquilo que é agradável ao Senhor.
E aí ele diz: porque tudo o que se aproxima da luz é exposto. E aí está um grande detalhe. No momento que você decidir aproximar-se da luz, a luz vai começar a apontar e mostrar algo tão natural. Não precisa que ninguém te fale o que é certo ou o que é errado. Interessante que hoje em dia os pastores, eles funcionam mais como um guru. Já observaram? As pessoas procuram os pastores para que os pastores definem o que é e o que não é, o que é pecado e o que não é pecado, como fazer, como não fazer, posso fazer ou não posso fazer. Mas quando você se aproxima da luz, a coisa mais natural que tem é você agora ver o que está errado, ver o que não está legal. É papel do Espírito Santo de Deus te guiar interiormente. É papel do Espírito Santo te revelar, te mostrar. E aí você então, quando se aproxima da luz, nesse sentido de permitir que a luz revele as coisas ocultas do coração, você vai cada vez mais se tornando um filho da luz. Olha o versículo 14. Pelo que diz. Então Paulo agora vai evocar um texto que foi dito pelo profeta, lá do Antigo Testamento, quando ele diz, pelo que diz, ou seja, como está dito, como está escrito, como já foi dito. Ou seja, ele vai tomar agora um texto bíblico para fundamentar a verdade que ele está dizendo. Qual é a verdade? Andai como filho da luz. Observa que todos os verbos que aqui se encontram a partir do versículo 25 do capítulo 4, todos os verbos estão no imperativo. Não é? Aquele que não minta mais. Não faça assim, deste modo, são coisas das trevas. Andai deste modo, ele apresenta os frutos da luz. Aí ele diz, pelo que diz. Olha o que está dito. Olha, Paulo, ele se apoia na palavra de Deus. Ele se apoia naquilo que Deus disse. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. E Cristo o quê? Te iluminará. Ele não diz, Cristo vai te iluminar, e então você poderá agora. Ele diz, não. Evidentemente, toda percepção de necessidade espiritual já é fruto da luz. Não é? Ou seja, nós somos iluminados. Não há dúvida de que você já foi iluminado pelo Espírito Santo e que a luz dele está dentro de você. Agora, essa luz, ela precisa de se intensificar, porque existem vários níveis de iluminação. Não é? O apóstolo Pedro, por exemplo, vai dizer na sua epístola que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai clareando mais e mais até chegar a ser dia perfeito. Então, desde as primeiras nuances da luz, que gera aquele arrebol no céu, já é luz. Já é luz. A luz já está trabalhando, já está agindo. Então, nós já estamos sob o efeito da luz há muito tempo. Agora, o nosso objetivo é nos tornar filhos da luz plenos. Plenamente, andarmos segundo a verdade, a bondade e a justiça. Então agora, na medida que essa luz vai se intensificando, a luz vai passando por níveis, e você vai passando por níveis de iluminação, níveis de compreensão, níveis de clareza, até que você tenha uma visão meridiana do sol do meio-dia. Por isso, quando diz, desperta, ó tu que dormes, a ideia aqui de dormir é você que está displicente, você que está desatento, porque nós temos essa inclinação, não é? Até pela nossa própria cultura. Culturalmente, nós somos tardios, nós somos preguiçosos, nós somos acomodados. Nós glorificamos a Deus por tudo que Ele já fez em nossas vidas. Mas há muito o que caminhar ainda. Há muito o que conquistar ainda. No sentido de tomar posse daquilo que Deus já nos deu. Então, nós temos que pensar acerca de nós mesmos. Poxa, será que eu me encontro aqui nesse
ó tu que dormes? Será que eu não sou esse tu que dormes? E onde é que ele está dormindo? Entre os mortos. Então, esse sono aqui é uma morte, é uma condição de inércia. Então, ele está dizendo, levanta-te, ou melhor, desperta tu que dormes, volte-se para si, reflita sobre você, considere o seu coração, considere a sua existência, considere os seus relacionamentos. Se despertar é você se dispor e começar agora a levar a sério a sua própria existência. O homem é um ser espiritual de natureza, mas como é que nós vivemos? Como seres, como animais políticos, como dizia Platão, né? Ou Aristóteles. Ou seja, o homem, ele se entende como sendo o animal, na escala dos animais criados, o mais desenvolvido. Então ele se conforma com o fato de ele ser mais inteligente e estar à frente do leão. Para ele está de bom tamanho. Só que essa condição de humano, e que nos faz humanos, em relação aos animais, não é ainda a estatura de varão perfeito. Ou seja, Deus nos criou de modo embrionário aquilo que nós devemos ser. Assim como a árvore, ela está totalmente presente dentro de uma semente, e que agora ela precisa sair do seu estágio de atualidade, a sua condição de potencialidade, para um estado de atualidade, manifestar aquilo que ela é em natureza, assim também somos nós, semelhantemente. Não ignore o fato de que Deus, ao criar o homem, soprou nas suas narinas o Espírito de vida, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o alento divino. E é isso que nós somos em natureza. Mas, quando nós nos conformamos com o mero fato de sermos um animal políticos, como diria Aristóteles, então você não consegue nem mesmo vislumbrar o que nós podemos ser, o que nós devemos ser e o que nós seremos. Então essa é a condição. Desperta, ó tu que dormes. Despertar para o que Deus é, para o que nós somos. Reconhecer que estamos dentro de uma condição de morte, não raras vezes, né? Pela letargia de uma consciência que não avança, que não progride. Já uma consciência gelada, totalmente cauterizada. E aí ele diz que uma vez que você se desperta, que você cai em si, que você se volta, né, para a verdade, então agora ele fala, levanta-te de entre os mortos. Ou seja, você está lá e precisa o quê? Se levantar. Precisa o quê? Agir. Veja que ele está fundamentando o contexto. O mesmo que nós falamos sobre o paralítico do tanque de Betesda. Levanta-te e ande. Então, você que está dormindo, está nessa zona de conforto religioso, despertar. Agora veja que a teologia, ela às vezes gera esse sono em nós, porque geralmente fala-se assim, não, nada você pode fazer. Não tem uma corrente teológica que fala, ó, no dia que Deus te ressuscitar, você levanta. Aí você fica, não, uma hora Deus vai agir. E é bonita essa doutrina, é bonita. Só não é eficiente. Só não é eficaz. Não é? Está todo mundo esperando, e a verdade já aconteceu em nós. Cristo ele já ressuscitou dos mortos. Tudo já está feito. Por que nós ficamos aguardando? Ora, ordenar que se desperte e que se levante de entre os mortos, não é negar que a obra é de Cristo, que a obra é do Espírito. Não é negar, é dizer, utilize aquilo que Deus já te deu. Essa força já está em você.
Paulo, no capítulo 1, fala do poder que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o ressuscitar e assentar nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade. Vocês têm ideia dessa imagem aqui construída? Olha a imagem. Está lá o Cristo sepultado. Então ele está dormindo, sim ou não? Sim ou não, pessoal? E ele está entre os mortos, sim ou não? Então é uma condição positiva ou negativa? Negativa. E agora então é dito que o poder de Deus operando nesse Cristo o ressuscita, o eleva na ascensão, o entroniza acima de todo o principado e potestade. Ou seja, ele é vencedor. Sim ou não? E agora ele está aqui para dominar. Ele não será mais dominado, ele agora vai dominar. E por que Paulo está dizendo desse poder que operou em Cristo, para tirá-lo dos mortos, para ascendê-lo aos céus, para entronizá-lo, colocá-lo acima de todas as coisas negativas? Ele está dizendo isso para falar do poder que opera em nós. Ele não está descrevendo a ressurreição de Cristo. Ele está falando sobre esse poder que já opera em nós e que nós não podemos ver, razão porque ele diz que o Deus da glória abra os olhos do vosso coração para vocês poderem saber deste poder que opera em nós, os que cremos. Aí ele exemplifica mostrando que esse poder operou em Jesus e esse poder que operou em Jesus é o mesmo que opera em nós. Então, é como que nós tivéssemos esse poder, ou melhor, é como que tendo nós esse poder, é uma coisa consumada, é como diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já nos foram dadas, e nós agora estamos dizendo uma frase teológica, estamos teologando, não, um dia a obra é de Deus, Ele vai operar. Vocês entendem o problema aqui? Logo, se você diz não, você tem que se despertar. É você que tem que despertar. É você que tem que levantar dentre os mortos. Eles pensam, não, mas a obra é de Deus. Se você fizer isso, você está conferindo ao homem a obra. Não. Nada é do homem, absolutamente. Nem o abrir os olhos pela manhã. Você pensa que você abre os olhos por conta própria. Olha como os homens separam as coisas. Não, você anda por conta própria, você abre os olhos por conta própria, se alimenta por conta própria, as suas tripas realizam todo o processo lá dentro por conta própria. Mas quando é as coisas divinas, não, aí você tem que agora, a obra é de Deus, aí Ele que vai fazer. Tudo errado. Tudo que nós realizamos é por Deus, é de Deus, tudo. Falta-nos o reconhecimento disso. Agora, as coisas espirituais, no que diz respeito à vida e à piedade, já nos foram dadas também. Nada mais a ser feito. Já observou que nós ficamos orando a Deus, Senhor, me dê paciência. Senhor, me dê amor pelos meus inimigos. Senhor, me dê. E o que me parece é que ou Deus não tem para dar, coitado, ou Deus não quer dar, porque nós pedimos tanto e não acontece. Ou, o que é o fato, a verdade, é que Ele já nos deu. Está dentro de você. A parábola do tesouro escondido, ela é muito apropriada para entender o que estamos dizendo. Um homem que encontrou um tesouro escondido. O tesouro está escondido, ele está aí. Você tem que encontrá-lo. Agora, lógico que para encontrar esse tesouro, você vai ter que cavar. Você vai ter que voltar-se para dentro de si. Você vai ter que dar atenção às coisas essenciais. Não é? Tem um grande terreno, um grande campo. Tem de tudo naquele campo. Mas há um tesouro escondido, que é o que é essencial. Esse tesouro escondido não é outra coisa senão a riqueza da glória, a saber, Cristo em vós, está aí, e dentro de todos os homens, inclusive dos evangélicos, que precisa de ser descoberto.
E ser descoberto implica o abrir dos olhos, do entendimento, a percepção espiritual. Mas para você, então, encontrar esse tesouro escondido, você vai ter que ter uma busca de algo precioso. E para você buscar algo precioso, você vai ter que agora rejeitar todos os excessos. Nós vivemos num mundo de aparência. Vivemos uma vida de aparência. E o pior, os nossos principais sonhos são coisas passageiras. Nós direcionamos nossa vida, nós estabelecemos metas grandes para nós, do nosso ponto de vista humano, que são coisas passageiras, coisas que não têm nenhum valor eterno. Tem pessoa que passa a vida inteira em busca da sua felicidade. Não é? Desde pequeno estabelecendo metas, e quando você alcança a meta, aí você dobra a meta, né? Porque nada que você alcança é satisfatório para você. Nada. Então, não pense você que algo vai acontecer de repente do nada. Não, está acontecendo. Então você vai ter que se livrar, mas vai perceber, puxa, eu preciso trabalhar. Trabalhar é uma coisa necessária. Se alimentar, estudar. Agora, que tal se todas essas coisas, comer, beber, se divertir, se tornassem para nós uma coisa secundária? Quando Jesus fala, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que ele está dizendo? O reino de Deus, que é o tesouro escondido em nós, ele é o que há de mais importante, em primeiríssimo lugar. E as demais coisas, que são todas as coisas, e qualquer outra coisa, são acréscimos. São acréscimos. Mas está invertida. A vida do cristão hoje é invertida. Ele busca em primeiro lugar todas as coisas e o reino de Deus lhe será acrescentado. Não, mas eu estou mentindo? Essa é a nossa perspectiva. A visão do homem do século 21, e olha, é difícil romper com isso. Porque se nós vivêssemos no século 10, depois de Cristo, ou no século V, era fácil, o homem mais rico andava a cavalo. O homem mais rico tinha uma sandália de couro. Não é? O homem mais rico dormia numa tapera, numa boa tapera. Agora, hoje nós vivemos melhores do que os reis da Idade Média. Temos de tudo. Hoje em dia toda criança está lá no celular na mão, ó. Toda criança. A vida é difícil, duro para ganhar pouco, mas não sei qual é o esforço que o pai faz, que o filho está lá, antenado, conectado. Não é? Hoje em dia o filho vai para a escola, tem um ônibus para levar, o pai leva de carro. Hoje em dia é tudo muito mais fácil. E todas as facilidades nos tornam indolentes. Ficamos indolentes. Então precisamos olhar a vida pela perspectiva correta. O reino de Deus em primeiro lugar. Aí sim, as demais coisas sendo acrescentadas. A partir daí você está, de fato, em busca do tesouro. E aí você então começa a agir pela ordem e pelas palavras de ordem do Evangelho. Desperta, temos que despertar a nossa consciência para isso e ter a disposição de levantar-se dentre os mortos. E lembre-se, quando você tomar tal decisão do despertamento, quando você tomar tal decisão de levantar-se dentre os mortos, isso é Cristo que está agindo em você. Todas as coisas já foram dadas. Você agora só tem que tomar posse. Isso não tira de Cristo a plena obra que ele realizou. Pelo contrário, isso manifesta a obra que ele já realizou. Todo o Evangelho, ele tem essa direção. Paulo diz, olha, o novo e vivo caminho já nos foi aberto. Agora você tem que entrar sem nenhum temor. Então você pode entrar ou não entrar. Você que tem que decidir isso. Então ele diz, desperta, levanta-te, e Cristo te iluminará. Ou seja, a iluminação será, essa iluminação plena, essa luz meridiana, será a consequência,
será a manifestação do prodígio, do milagre realizado em nossas vidas. E então você agora estará plenamente claro. Versículo 15, o apóstolo Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Deixa eu ler isso aqui, puxa, mas como Paulo escrevia bem, né? Portanto, vede prudentemente como andais. Opa, peraí. Eu estou andando. O andar, nós já vimos, é o nos pôr no mundo, nos colocar no mundo. Os nossos relacionamentos. Tudo que nós realizamos por pensamento, por palavras, por obras, é esse andar, nós sabemos. Ele fala de prudência. Vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. Ele agora coloca um outro aspecto. Ele falou que nós não devemos andar como os gentios. Os gentios andam nas trevas, na ignorância, nos seus próprios pensamentos, alheios à vida de Deus, por isso eles andam em impureza, avareza, etc. e tal. Agora ele está colocando um outro aspecto, que é esse de que estamos tratando. Ele diz: você tem que andar como sábio e não como nécio. Como é que anda o nécio? E como é que anda o sábio? Eu vou evocar aqui uma parábola de Jesus, mas a gente já retorna para o texto, para os irmãos verem como que o que Paulo está dizendo é exatamente o que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Jesus falou o sermão da montanha. Presta atenção. O sermão da montanha é o cerne, é o coração da Bíblia, das Escrituras. É elevadíssimo o sermão da montanha. Ali você vai encontrar a natureza do reino de Deus, a natureza dos cidadãos do reino de Deus. Você vai encontrar como que o reino de Deus se manifesta em virtudes divinas por intermédio dos homens. Ou seja, é um padrão altíssimo. Não tem uma pessoa que lê o Sermão da Montanha e não conclua a leitura, se ele leu de fato, compreendeu de fato, e tem temor pelo que ele está lendo, e não ficar prostrado. Ou pelo menos de emudecer. Tem o que falar depois disso? Nada. Nada a dizer. De tão grande é a mensagem, Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Agora, como Jesus faz o desfecho do Sermão da Montanha? Ele poderia falar como um bom calvinista, Então, tudo isso é algo que Deus fará e você aguarde. Se você for um eleito, vai acontecer. Se não for, não vai acontecer. Mas não, Jesus conclui dizendo palavras tão simples, tão claras, que não precisam de explicação, de exegese. Aí ele conta a parábola para poder fazer o fechamento do Sermão da Montanha e diz: olha, aquele que ouve as minhas palavras, ele acabara de dizer, e aquele que, ouvindo as minhas palavras, não as pratica, ele ouviu e não pratica, esse é como um homem nécio. Olha, Paulo está dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Jesus está dizendo como é que é o homem nécio. O homem nécio é aquele que, ouvindo a palavra de Deus, não a põe em prática. É como um homem nécio que construiu a sua casa. Ele construiu a sua casa. O construir a casa é o que Paulo diz, o modo como andar. O construir a casa é o seu se pôr no mundo. Porque tudo que nós realizamos neste mundo, todo o nosso viver, a nossa existência, que se realiza por pensamentos, palavras e obras, é como que uma edificação. Mas estamos construindo um viver. Olha, que você pode construir uma casa no sentido de construir a sua vida dos melhores materiais possíveis. A grande questão é em que fundamento você faz isso. Qual o fundamento? O homem nécio é como alguém, melhor, aquele que ouve as palavras de Cristo e não as pratica, é como um homem nécio, é um homem tolo, que construiu a sua casa sobre areia. Vindo os ventos, ou soprando contra essa casa, os ventos, dando de ímpeto contra essa casa, os rios, caindo e desabando sobre ela as chuvas, essa casa desabou. E aí ele diz, agora, tem um homem sábio. O homem sábio é aquele que constrói a sua casa
sobre a rocha. Porque aí existe um fundamento de que aquela casa vai resistir aos ventos, aos rios e às chuvas, ela não cairá. E que fundamento é esse? O que a areia significa e o que a rocha significa? Aí a pessoa fala, a rocha é Cristo. Edificar minha casa sobre Cristo. Sim. E a areia é o que então? É o diabo? É o diabo? A areia é o quê? A rocha é Cristo. E a areia é o quê? São os demônios? Porque quando você estabelece um paradigma, você tem que ver qual é o correspondente. Se a rocha é Cristo, o que é então? Olha o que já está dizendo. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Isso é um fundamento. O fundamento da imprudência. O fundamento da neciedade, de ser nécio. O fundamento da preguiça espiritual, da ignorância espiritual, você achando que você não praticando as palavras de Cristo, tudo vai dar certo no final. E aquele que ouve as palavras e pratica, é um homem que fala assim, eu vou edificar a minha vida, não é? Com prudência. Ou seja, a prática da palavra é possível. É a ação de um homem, ou que seja, de uma mulher prudente. É alguém que deu crédito à palavra de Deus. É alguém que decidiu pela palavra de Deus. Então Paulo, ele mostra isso dizendo assim no versículo 15 do capítulo 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Aí ele explica isso, versículo 16, remindo o tempo. Ou seja, utilizando o tempo que nós temos. Ou seja, até quando nós vamos ficar esperando acontecer alguma coisa? Essa é a pergunta. Os tempos são maus. Os tempos urgem. Os tempos estão avançando. E nós estamos fazendo o que diante desse tempo que está fugindo de nós? O tempo está acabando. Não necessariamente a vinda do Senhor, no sentido escatológico, que também pode ser, os últimos dias, mas lembre-se que a sua existência individual é um tempo que está acabando. Aqui, o aproveitar esta existência, é você viver aqui essa existência que seja 50 anos, ou sejam 70, 60, não importa, fazer uso desse tempo e não transferir para um outro momento, para uma outra dimensão, o que você deve fazer aqui. Lá nós teremos outras situações a serem vividas, outros desafios. Sempre haverá desafios, tá? Sempre haverá desafios. Na eternidade é lógico. Lógico, se você estará crescendo e se desenvolvendo, porque a vida eterna consiste em conhecer o incognoscível. Vida eterna consiste em você buscar o infinito. João capítulo 3, 17, versículo 3 diz isso. Então, você estará sempre em busca. Você sem nunca alcançar plenamente o objeto da sua busca, e, portanto, a vida eterna é uma dinâmica que nunca para, e, portanto, deixemos para lá os desafios de lá. Vamos pensar nos desafios daqui. E não retardarmos, postergarmos aquilo que deve ser feito aqui para lá. Vocês entendem? Então, quando Paulo ele fala a verdade acerca das obras infrutuosas das trevas e dos frutos da luz, ele nos conclama a usarmos o tempo. Esse tempo que aqui na nossa existência está passando. Para mim já se passaram 46 anos. Para mim já se passaram 46. Para a Silvinha já se passou 50. Não, 48 e 9, né? Para a Julinha ontem se completou
85. Imagine só se nós pudéssemos ter um grande quadro, um painel que nos mostrasse os desafios a serem alcançados e o que até então já alcançamos. Um existenciódromo. Para nós poder ver, puxa, e está acabando o tempo, e o que eu estou fazendo do meu tempo? E olha que nós podemos usar todo o nosso tempo para Deus, todo, plenamente. Mas como eu trabalho? Mas o seu trabalho não, isso não é contra Deus. O seu trabalho envolve Deus, diretamente ou indiretamente. Porque os pastores que vivem de dedicação exclusiva, eles podem, têm tempo de ler a Bíblia, de orar. Mas veja que esse é um conceito totalmente religioso, tanto em relação ao pastor quanto a ler a Bíblia e orar. Porque se você depender de tempo para ficar lendo Bíblia, como se resolvesse muita coisa, né? Tem gente que já perdeu a visão de tanto ler a Bíblia, mas não abriu os olhos do coração, foi cegar a vista física, porque não leu com discernimento, porque não se aproximou da luz, que não é a Escritura. A luz é Cristo. Eu sou a luz do mundo. Cristo é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele é a luz. A Escritura nos ajuda nesse nos aproximar da luz. Não é? Elas dão testemunho da luz, a saber, a verdadeira luz que ilumina todo homem. Então, como o próprio João, escritor do Evangelho, diz que João Batista veio como testemunha. Então, João Batista, Paulo, Pedro, Tiago, João, Moisés, quem quer dizer, foram testemunhas. A Escritura testemunhas, os profetas testemunhas. Mas nós estamos seguindo essa turma? Você é testemunha. Os pastores, testemunhas. Então, não sigam homens, sigam a luz. Agora, usem os homens de Deus e todas as coisas de Deus para que a sua busca, a verdadeira luz, seja cada vez mais eficiente. Mas todos nós, em busca da luz, tem pessoas que colocam a sua denominação como o alvo da sua fé, da sua vida. O irmão pregando aqui não sei que dia foi semana passada, foi um dia desses aqui, ou foi um comentário que foi feito, foi um comentário na administração do louvor. Eu estou no DEVAP, já está bem. Falei, misericórdia. O que tem o DEVAP? O DEVAP é uma pedra, não é que você pisa em cima para você poder caminhar o próximo passo e o outro passo. É apenas um suporte de Deus, que se você fizer bom uso dele, você avança, você toma o essencial, você recebe o essencial, que é o ministério de Deus, e não as paredes, o Alexandre, essas coisas. E seja quem quer que seja, você está no nosso ministério, porque nós somos o alvo direto dessa palavra. Bem, de todo modo, é preciso que nós então venhamos remir esse tempo. Andar prudentemente em relação ao tempo, de que maneira? Atentando para aquilo que é essencial. Aproximando-se da luz, como quem busca a prática da justiça, a prática da bondade, a prática da verdade, como quem agora se entende como alguém que está dentro de um processo e que deseja ser trabalhado por Deus, e que agora você pode usar todo o seu tempo plenamente para isso. Orar sem cessar implica exatamente você estar nessa conexão em todos os momentos, em todo e qualquer lugar, nesse sentimento de dependência, nessa consciência de saber que somos ramo. E tudo isso é que faz o quê? Com que nós estejamos colocando o reino de Deus em primeiro plano. Fazendo isso, a luz vai brilhar, Cristo te iluminará, e aí nós vamos poder proceder. Eu falo, pastor, mas e agora? Só para nós concluirmos aqui essa parte, não ficar um pedaço para a próxima semana, ele diz no 17, por esta razão, qual razão? Que os dias são maus, os dias estão acabando, o
tempo está acabando para nós, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ou seja, ter sempre uma disposição de buscar, de compreender, ser proativo na vida cristã. E esse é um ponto fundamental, porque, infelizmente, uma das marcas dos cristãos do nosso século é a inatividade. Ou seja, o indivíduo foi para a igreja, ele agiu, foi lá para o culto, aceitou Jesus, foi para o culto de doutrina, aprendeu o que deve comer e beber, o que não deve comer e beber, o que ouviu, o que não ouviu, o que pegar, o que não pegar, batizou na água, pronto. Ele agora se tornou um cultista. Vai para o culto, canta os 3 hinos, o 4, ouve 2 ou 3 testemunhos, o coral canta, o pastor fala meia dúzia de palavras, vai embora. Não se tornou um cultista, um religioso. Não, nós temos que ser proativos, como quem procura conhecer qual é a vontade do Senhor. Ter um espírito desperto, desejoso. Eu quero conhecer a vontade do Senhor. E esse conhecer não é um mero conhecer no sentido do estudo bíblico, mas é um conhecer como quem experimenta. Interessante que no grego a palavra conhecer, gnosko, é uma palavra que dá uma dimensão muito maior do que a mera palavra conhecer em português. Para conhecer a vontade do Senhor. Você já conhece? Fala, conheço, eu estudei bastante, eu tive vários estudos e eu tenho uma clara compreensão da vontade de Deus. Ao passo que o conhecer, no termo grego, ele tem uma camada de significado profunda que chega ao ponto de comparar o conhecer enquanto uma experiência de amálgama com a verdade. Eu conheço a verdade quando com ela eu sofro um amálgama, quando eu me misturo com essa palavra. Isso porque a palavra gnosko no grego, ela chega a significar o ato sexual consumado entre um homem e uma mulher. Olha que coisa profunda. Mas cuidado, essas palavras, essa ideia, é uma metáfora altíssima, de profundo significado. Porque um homem e uma mulher se conhecem, se gostam, e aí vão passando o tempo, e eles vão se conhecendo, sim ou não? Se conhecendo, em vários níveis, até o ponto que quando chega na consumação do ato conjugal, que é o casamento, a própria Escritura diz o quê? Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Houve uma amálgama. Então, quando a Escritura usa o mesmo verbo, gnosko, conhecer, para falar de Cristo, é que nós chegarmos a um conhecimento de relacionamento com Cristo, a tal ponto de chegarmos a esse amálgama. Conhecer a vontade do Senhor é sermos amalgamados com essa verdade, a ponto de sermos um só, a verdade e eu, uma coisa só. Então, observa a profundidade da coisa. Em seguida, o apóstolo vai falar que existem caminhos práticos para isso. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, ele diz que esse caminho de compreensão da vontade de Deus, de conhecer a vontade do Senhor, é um caminho de se encher mais e mais, a ponto de ficarmos embriagados. Embriagados. A palavra espírito em grego traz a ideia de embriaguez, traz a ideia de etílico, traz a ideia de álcool. Porque o álcool, vamos falar agora em termos naturais, ele, se tomado excessivamente, ele acaba te possuindo. Primeiro lugar, você possui o álcool da pinga, vamos colocar nesses termos. Mas chega um ponto que você toma tanto que agora ele te possui. Você perde agora, inclusive, o poder sobre decisões. Uma pessoa embriagada perde poder de decisões, ou não? O que mais acontece é o indivíduo, no outro dia, que de ter bebido, ter levado um porre, ele ficar naquela ressaca moral.
pelo que ele fez, pelo que ele falou. Poxa, ele foi na casa da pessoa, amigo, pessoa tão boa, convidou o camarada com tanto carinho, né, para um churrasco, para uma confraternização. Aí o cara foi lá, encheu a cara, passou vergonha, né, brigou na festa, esculhambou a sogra do dono da casa. Aí no outro dia, como é que ele fica, né? Ou seja, o álcool, com o seu efeito de embriaguez, ele possui de tal modo o indivíduo que passa, inclusive, a tirar do indivíduo o domínio sobre o seu próprio corpo, sobre o seu próprio andar. Então, por que Paulo está dizendo aqui? Que esse tipo de embriaguez, e não é esse o tema dele, muito cuidado, viu? Não tome esse versículo como tema de doutrinação, se deve beber ou não deve beber. Paulo, sabiamente, ele toma a figura do álcool para dizer, assim como o álcool possui o homem quando tomado em exagero, e esse tipo de exagero que é embriaguez não é boa para o ser humano, em nenhum nível, nem para o crente, nem para o ateu, né? Para ninguém. Se você consome algo e esse algo tira de você a sua capacidade de ser você, então, meu irmão, tem alguma coisa errada com você. Procure os alcoólatras anônimos, eles podem te ajudar, né? Mas não precisa deles também não, basta você andar prudentemente. Vede prudentemente como andais, medindo, aferindo as consequências de tudo que você realiza. Mas Paulo agora faz um jogo, ele diz, mas antes você deve se embriagar do Espírito, esse enchei-vos do Espírito é embriagai-vos. Ou seja, sermos possuídos de tal forma dessa consciência crística, de modo que essa consciência tire de nós toda a nossa capacidade carnal de nos movimentar. Imagina esse etílico divino agora dominando nossos pensamentos, elevando nossos pensamentos, nos levando com uma força poderosa a pensar nas coisas do alto, naquilo que é justo, que é verdadeiro, que é santo, que é de boa fama. Sermos totalmente tomados e dominados pelo Espírito. Tem nada a ver com alguns falam, né? A pessoa fica na igreja lá, fingindo de embriagado do Espírito. É facinho de você ver se o indivíduo está embriagado do Espírito. Esses que ficam assim, né? Esses que ficam assim, é facinho. Só você tocar no ego dele. Lá na hora, tem que ser na hora. No momento da embriaguez do Espírito Santo, da pseudo-embriaguez do pseudo-espírito, você chega no ouvido dele e fala uma coisa bem ruim que você conhece dele. Aí se ele, né? Eu me recordo uma vez nós estávamos, eu era adolescente, nós estávamos numa vigília, estava aquela coisa, aquele movimento, todo mundo falando em pseudos mistérios e tudo e tal. E aí tinha um amigo nosso, o nome dele era Carlos, chamava ele de Carlinhos, né? E aí ele estava, né? E aí ele estava lá, Raiovac, né? E aí o irmão dele do lado, que chamava-se Marcos, isso aí eu presenciei, tá, irmãos? Não é piada, eu presenciei. Deu uma cotovelada nele e falou assim, Raiovac é marca de pilha. Ele falou, vá te lascar. E aí continuou. Raiovac. Né? Outra vez aconteceu algo semelhante, mas ele falava terramicina. Isso aí eu presenciei, eu vi acontecer. Né? Outra vez estávamos todos debaixo de uma tenda, né? Nós fizemos uma tenda, pegamos aquela saca de arroz, de farinha, não tem? 60 quilos, a gente pegava aquele saco, aí construímos uma tenda, porque Deus mandou Moisés construir uma tenda, né? Aí nós construímos uma tenda. Aí imagina só, uns 10 meninos, 10 homens, né? De 14, de 10, 11, de 15, de 20, tinha toda a idade. Dentro de uma tenda pequena, 3 horas da tarde, naquele calorzão, e buscando poder. A gente queria poder, queria ficar embriagado do Espírito Santo, que segundo o nosso entendimento de então. E aí daqui a pouco um levantou no meio e disse, olha, nesta tarde, Deus vai arrebatar um de nós.
um de vós, né? Vai arrebatar aos céus, ao terceiro céu, vai mostrar as belezas, a glória. Aí todo mundo, inclusive eu, nós estávamos no meio, cada um queria ser o bem-aventurado, né? Quem que não quer ser arrebatado? E aí começamos a clamar e pedir, aí daqui a pouco o profeta volta, aquele que glorificar mais alto o meu nome é o que vai ser arrebatado. Aí você imagina agora o tanto de glória que saía de toda altura, tal. E aí na ânsia de sermos arrebatados, aí daqui a pouco caía um no chão, desmaiado, né? Ou seja, dando aquela ajudinha, né? O Espírito Santo quer me arrebatar, mas eu vou cair primeiro para ver se ele continua o processo. Aí ele caía, ficava lá e todo mundo, já foi, esse foi arrebatado. Aí calma, não é assim não. Calma, existe um teste para saber se ele foi arrebatado ou não. Se ele estiver respirando, não foi arrebatado. Porque diz que João, na ilha de Patmos, caiu como morto. O texto não diz lá em Apocalipse capítulo 1? Caiu como morto. Então, aí lá ia fazer um teste. Eu chegava bem pertinho do rosto do irmão para saber se tinha respiração, né? Aí, na medida que o irmão ia aproximando o rosto, o irmão que estava querendo ficava assim, ó, aí não aguentava, começava a rir. Porque ele ia chegando, aí ele aí levantava e começava de novo. Mas tudo isso, é lógico, é coisa da infância espiritual, de uma ignorância espiritual, mas existe até hoje com o nome de enchei-vos do Espírito Santo. Quando eu me encher do Espírito Santo, então esse templo, como eles dizem, vai tremer. Então eles querem que o templo trema. Imagine esse local de reuniões tremendo. Os crentes almejam por isso, eles acham que esse enchimento chega a abalar tais estruturas. E não sabe que esse enchimento do Espírito, quando o homem fica totalmente embriagado do Espírito, é como que o efeito do álcool, o espírito etílico divino, ele passa a assumir o comando das suas vontades, da sua mente, das suas emoções, e agora o Espírito vai te levar a ter um andar, como filho da luz. É totalmente diferente e diverso de tudo que os irmãos já imaginaram. Por isso que Paulo, ele vai dizer, para finalizar essa porção, dizendo: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí os irmãos vão perceber que uma das características dessa ação do Espírito é quando o homem, ele chega ao ponto de agora se sujeitar, quando os crentes, os homens, passam a se sujeitar uns aos outros. Porque a sujeição é a cruz manifestada. Porque o oposto da sujeição é o desejo de poder, é o desejo de domínio. E aí Paulo vai mostrar que as relações desses, quando andam segundo o Espírito, eles então certamente chegam a esse ponto de uma relação de verdadeira submissão, que é uma característica do reino de Deus. Amém?